E aí, tubarões, então neste vídeo vamos falar um pouco sobre o intro model que nós usamos para pegar oportunidades mesmo sem confirmação. Porém, o pegar oportunidades sem confirmação não quer dizer que nós não vamos respeitar algumas regras. Tem 4 aspectos básicos que nós teremos que respeitar nesta oportunidade ou neste setup. Fora isso, o quinto será complementar. Então, no que consiste basicamente esse modelo de entrada? Primeira fase deste modelo de entrada, nós primeiro teremos que ter uma captura de liquidez. Por exemplo, se estivermos numa tendência de alta, o preço vai ter que romper o último topo. Após isso, vamos direto já para a segunda fase. A segunda fase será basicamente este preço que rompeu o topo vir invalidar o último fundo, que será basicamente isso. Ao invalidar o último fundo, nós teremos o nosso choke. Então, depois de termos o choke, que seria a segunda fase, nós precisaremos ter a terceira fase, que é a construção de liquidez. Então, para quem não sabe, a liquidez pode ser de topo duplo, fundo duplo, pode ser linhas de tendência, zonas de 50% de Fibo, qualquer que seja, o topo, por exemplo, um order block neste ponto enquanto é indução, então tudo isso será resumido em liquidez. Então, o preço na terceira fase terá que nos gerar liquidez. A quarta fase e a última, essa que nós vamos executar as nossas ordens. Porém, quando eu falei da quinta fase, que será complementar, é a fase que nós vamos executar simplesmente as nossas entradas de forma agressiva. Só vamos executar se estivermos na seção de Londres ou na seção de New York. Fora isso, nós não executamos as ordens de forma agressiva. Então, depois de você ter todo este cenário até aqui, esta última fase de execução, você só vai executar a tua ordem se estiveres na seção de Londres ou na seção de New York. E é isso, nada mais que isso. Então, vamos ao preço para tentarmos entender um pouco disso. Esta foi a oportunidade que acredito que quem já está a acompanhar o conteúdo aqui no canal já viu esta oportunidade. Nós pegamos essa oportunidade. Acredito eu que explicamos essa oportunidade. Então, primeira coisa foi basicamente isto daqui, que foi a invalidação desta zona, que foi a captura dessa liquidez. Então, capturou-se essa liquidez. Após a captura dessa liquidez, conforme podem ver aqui, o preço fez o nosso choke. Choke, eu posso colocar C, ou posso colocar choke exatamente aqui. Então, isto daqui foi o nosso choke. Choke é basicamente a mudança de caráter. Falamos que tem que ter a outra terceira fase, que é a fase de termos a liquidez, a construção de liquidez. Então, nós conseguimos ver exatamente nesta área aqui. Topo duplo, conforme falamos aí, pode ser linhas de tendência, tanto de alta, tanto de queda. Pode ser zona de 50%, tudo que é liquidez. Então, nós temos este topo duplo. Fora isso, temos a nossa zona ideal, porque esta oportunidade pegamos em 4 horas. Isto daqui é um order block de 4 horas. Então, foi exatamente aqui onde nós executamos a nossa ordem, o stop loss acima. Conforme podem ver aqui, o nosso alvo foi basicamente nesta zona de ineficiência. Então, nós colocamos exatamente nesta wick, que seria responsável pela ineficiência. Então, o alvo foi atingido, alcançado com sucesso. Conforme podem ver, mesmo neste ativo aqui, que temos essa oportunidade que nos deu um bom risco-retorno, aqui, essa oportunidade. Primeiro, aqui não focamos em tanta coisa. Primeiro, falamos aqui, temos que ter a quebra de estrutura. Que essa quebra de estrutura tem que ser responsável por capturar essa liquidez. Por exemplo, aqui capturou-se o fundo. Depois de se capturar o fundo, qual é o próximo passo? Invalidar-se o topo. Aqui, neste caso, que é numa tendência de alta, que temos o nosso choke.
Depois de termos o nosso choque, temos a construção de liquidez. Se não consegues ver que aqui temos liquidez, é só traçarmos novamente. O que nós temos aqui, fundo duplo. E fundo duplo para nós é liquidez. Então nós temos um fundo duplo aí. Aqui abaixo temos um order block, porque isso aqui marcamos em 30 minutos se não falha. Então nós temos esse nosso order block, adicionamos a nossa entrada stop loss abaixo do nosso order block e o preço acionou o nosso alvo no topo, que é a liquidez externa, e nós conseguimos bater o nosso check profit, que tivemos um risco retorno 1/9. Então saímos no lucro usando o básico. Essa estratégia, esse modelo de entrada, nós não precisamos ter uma confirmação. A única coisa que nós vamos ter que fazer é seguir os 4 passos, e o 5º passo será o complementar, o horário. Se forem a ver aqui, eu vou marcar a sessão asiática. Conforme podem ver, isto daqui é a nossa sessão asiática. A nossa entrada foi exatamente na sessão de Londres. Nós não entramos na sessão asiática, entramos na sessão de Londres. Então, este indicador, conforme podem ver, se ainda não viu a estratégia ou o vídeo da estratégia de 5 minutos, corre, veja o vídeo para entender um pouco como instalar este indicador, mas é algo muito simples. Então, conforme podem ver, essa estratégia você simplesmente vai seguir 4 passos, o 5º será complementar. Volto a explicar, essa estratégia é muito top e lucrativa. Volto a explicar, o simples, que é o básico dos básicos, que ajuda literalmente e muito. Então, primeira fase é ter o topo invalidado. Então, este topo aqui será a nossa liquidez. Então, o preço precisa primeiro invalidar este topo. Deixa-me procurar aqui. Então, o preço vai ter que invalidar primeiro este topo. Depois de invalidar este topo, este mesmo topo que invalidou o topo anterior deve ser responsável por invalidar o fundo. Ao invalidar este fundo, nós teremos o nosso choque, que é a nossa segunda fase. A nossa terceira fase terá que ser nesta construção de liquidez. Quando tivermos essa liquidez, nós simplesmente vamos esperar a quarta fase, que será a fase de execução. Mas nesta fase de execução tem um porém, que nós vamos esperar a quinta fase, que será meio que oculta, que nós vamos escolher que só vamos executar a entrada de forma agressiva na sessão de Londres ou na sessão de New York. Fora isso, nós não executamos a nossa entrada. E é basicamente isso, tubarões. Se ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, deixa seu like, compartilhe este vídeo com os traders que você quer ver a evoluir junto consigo. E é isso, tubarões. Vamos para cima.